Bom, o trabalho se chama Otimizando a Gestão de Trabalhos de Conclusão de Curso na Educação Profissional da Bahia. Definição de responsabilidades através da implementação da matriz RACE. O trabalho foi escrito por Alex Vieira dos Santos, sou eu o interlocutor, e o Indeli Santos de Santana. Bom, mas como é que está a escola hoje em relação ao TCC? O Centro Luiz Pinto de Carvalho, que foi a escola utilizada como objeto de pesquisa, teve a sua sondagem realizada em março de 23. Essa escola está localizada em Salvador, Bahia. Ela serve aos estudantes de uma das periferias da capital, com relativo número de estudantes matriculados nos cursos de eletrotécnica, administração, logística, edificações, eletromecânica. Isso é ensino médio integrado ao técnico, nos turnos matutino e vespertino. Então, a pesquisa foi realizada com esses alunos, formados de 2023, e conjunto foram de 82 estudantes do último ano, basicamente dos cursos de Logística e Administração, onde 53 desses irão defender o TCC ao fim da formação, enquanto 29 irão apresentar um relatório de estágio. Aqui existe essa possibilidade. Quando o aluno não consegue apresentar relatório de estágio, ele fica com a incumbência de apresentar o TCC para ter a sua formação integral. Surpreendentemente, o que foi descoberto é que 92,4% dos estudantes que irão defender o TCC esse ano, nesses dois cursos, disseram não ter um tema definido, isso em março, mesmo estando no final do primeiro trimestre do ano de formatura. Era esperado que no decorrer dos 3 anos eles viessem amadurecendo um tema. Além disso, 79,2% desses estudantes afirmam não terem um orientador definido ainda. Isso em março para abril, no começo do ano letivo. A não definição de um tema e de um orientador são indicadores de um possível problema no processo de desenvolvimento dos TCCs. A maioria dos estudantes não esteve presente em nenhuma apresentação de TCC, mesmo estando no terceiro ano de formação. Por que é chamada atenção a isso? Porque eles poderiam ter sido convidados para participar de pelo menos TCCs em anos anteriores, para se ambientarem do que seja essa etapa na sua formação. Desse modo, esses resultados mostram a necessidade de uma abordagem mais eficiente e estruturada para o desenvolvimento do CCC na escola. E assim surge a ideia da matriz RACE. Mas o que vem a ser a matriz RACE? A matriz RACE, no contexto da administração, é uma ferramenta visual usada para definir as responsabilidades de cada membro de uma equipe em relação a um projeto. Vendo aqui o TCC como um projeto a ser realizado pelos estudantes, em conjunto com o orientador e em conjunto com a gestão escolar. O acrônimo RACE representa a ideia de responsabilidade, autoridade, consultado e informado. Essa é uma metodologia que tem origem no Lean Manufacturing, que foi desenvolvido pós-Segunda Guerra, né, para otimizar processos de produção. Visto aqui que o TCC é uma produção do estudante. A matriz RACE ajuda a definir quem é responsável por realizar tarefas, quem deve aprovar as entregas finais e quem deve ser consultado ou informado durante o processo. Ela é amplamente utilizada em projetos para melhorar a comunicação e a clareza das responsabilidades no contexto do produto-projeto a ser entregue. A matriz RACE é especialmente útil em projetos complexos, envolvendo várias equipes e partes interessadas. Ela ainda pode melhorar a eficiência, garantindo que as informações sejam compartilhadas com as pessoas certas no momento certo. E é isso que se espera para que você tenha a construção de um TCC com caráter acadêmico, científico e técnico. Mas como foi a construção da matriz RACE nesse caso em específico? A matriz RACE, aqui, então, é pensada para ser aplicada desde o primeiro ano da formação dos estudantes, visando uma abordagem proativa e integrada entre estudantes, professores e gestão escolar. Desse modo, ela ajudará a estabelecer clareza quanto aos papéis e responsabilidades de cada um envolvido no processo de construção do TCC. Os principais atores são os estudantes, como já dito, os professores, representados pelas disciplinas. Isso eu faço uma referência porque na matriz RACE não vai estar o nome dos professores, e sim as disciplinas, já que os professores são itinerantes. E o papel do plano de gestão escolar, incluindo a coordenação pedagógica e a coordenação técnica, em algumas escolas que assim possuem. Definiremos de forma precisa quem é responsável por cada tarefa, quem deve aprovar os passos do projeto e quem precisa ser consultado ou informado.
a distribuição das atividades ao longo dos 3 anos da formação dos estudantes, desse modo, irá minimizar a sobrecarga de trabalho no último ano. E ele não chegará no último ano com essa ideia de incerteza ou de desconhecimento completo de projeto, de orientador e do que seja um TCC. Cada envolvido vai ter um papel claro e bem definido, tomando o desenvolvimento do TCC muito mais fluido e colaborativo. A matriz RAS ajudará a melhorar a comunicação entre todos os participantes, garantindo que as informações relevantes sejam compartilhadas no momento adequado. Essa abordagem visa aprimorar, no processo de desenvolvimento de TCCs, aprimorar e fluir o TCC e beneficiar estudantes, professores, bem como a gestão escolar. Bom, então, como fica essa matriz RAS? A matriz RAS é uma ferramenta visual. Então, ela define a responsabilidade de cada envolvido no processo de construção do TCC. Ela, como já referenciado, é aplicada nos 3 anos de formação do estudante e envolve diversos atores, que serão estudantes, orientador, professores e a gestão escolar. É nessa atividade que se distribui responsabilidade ao longo do tempo, reduzindo sobrecarga. Assim, a matriz RAS proposta ficaria neste modelo. Por exemplo, especificando o que ocorre no primeiro ano de formação do estudante. Ele tem as disciplinas técnicas de metodologia científica, ele tem conceitos básicos sobre metodologia, observação sobre as possibilidades do projeto de pesquisa, ele tem proposição do objeto de pesquisa e cumprimento dos prazos de atividades ligadas ao TCC. Essas 4 etapas estão relacionadas aos envolvidos no processo. Por exemplo, quem vai estar ligado aos conceitos básicos sobre metodologia? Quem vai estar responsável por isso? O professor de metodologia científica do primeiro ano. Quem deve ser informado sobre as observações sobre as possibilidades de objeto de pesquisa? Este professor. Mas quem está responsável é o professor da parte técnica. O professor da parte técnica, então, vai ficar responsável por observar as possibilidades de objeto de pesquisa para este estudante e passar essa informação ao professor de metodologia científica. Desse modo, a proposição do objeto de pesquisa fica, a priori, partindo dos estudantes, com seu protagonismo, mas ela vai ser observada e deve ser consultado tanto os professores da parte técnica quanto a gestão da escola, porque a gestão da escola é quem define, a certo passo, o conjunto de orientadores a priori que podem atuar como professores que irão trilhar esse caminho junto com os estudantes. O cumprimento dos passos que estão ainda no primeiro ano deve ser responsabilidade do professor de metodologia científica, deve ser responsabilidade dos estudantes. Todos esses passos devem ser informados aos professores da área técnica e à gestão da escola. Mas, no fim, sempre quem vai aprovar é a comissão gestora, que essa comissão gestora ela é formada por gestores, professores e articuladores de área. Então, cada etapa vai ter um responsável, um informado, aquele que acompanha e aquele que deve ser consultado para que se tenha tomada essa decisão. Ao final, quando chega no terceiro ano, por exemplo, na hora da pesquisa e fundamentação metodológica, você tem uma disciplina que chama Projeto Experimental 2, que vai ficar responsável por essa parte, bem como os professores da parte técnica em conjunto com os estudantes. Mas aí já aparece o papel do orientador, que também é responsável sobre isso. Nesse conjunto, quem vai estar sempre sendo informado? Professores da parte técnica, gestão escolar, que é representada pela comissão de gestores também, que é a comissão de gestores de TCC da escola. Então, essa parte visual, quando estudada e analisada pela gestão, pode indicar caminhos de quem será responsável, quem será quem irá acompanhar, quem será informado e de quem realmente é o responsável e pode ser consultado para que o TCC flua e, de certo modo, consiga se objetivar o que o aluno irá direcionar na sua formação. Porque as grandes questões que surgem são
na definição de objeto, na questão da construção do corpo metodológico, na construção de metodologia direcionada àquele objeto e até em corpo teórico de trabalho. Não se tem responsáveis e, no final das contas, quando chega no terceiro ano, o aluno não sabe realmente o que está sendo pedido ou solicitado para ele. Nesse sentido, uma abordagem dessa pode proporcionar uma distribuição equitativa de responsabilidades entre os professores. Assim, a matriz RAS permite a distribuição dessas responsabilidades durante os 3 anos, evitando sobrecargas no último ano. Define-se clareza dos papéis, cada envolvido no processo sabe exatamente qual o seu papel e a sua responsabilidade em relação à atividade do TCC. Melhora a comunicação, e isso ajuda estudantes, professores e escola garanta que as informações sejam claras e que não se delegue culpados somente e achem soluções quando se detectam problemas. O que isso iria ser a questão de redução de conflitos, né? Que é diminuir a questão dos mal-entendidos. E, no final, sempre um está apontando quem foi o culpado por não ter sido feito o trabalho. De outro modo, isso traz o protagonismo do aluno, né? Porque foca o protagonismo do aluno, porque é uma abordagem que coloca o estudante como um protagonista do seu próprio TCC, permitindo a ele uma construção mais autônoma, e não uma definição de papel final dada por orientador, que ele só vai fazer uma pesquisa e entregar um papel sem nenhuma correlação. E isso ajuda a trabalhos que sejam mais ligados à realidade do estudante, trabalhos mais aplicados à sua situação social. Melhoria da qualidade de TCCs, claro, porque isso vai trazer uma distribuição equitativa, e isso vai trazer uma responsabilidade de quem realmente vai fazer, e, no fim, isso melhora muito a qualidade do projeto final, do produto. De outro modo, isso reduz aquilo que se chama retrabalho, evita que tarefas sejam feitas 2 ou 3 vezes pelas mesmas pessoas, ou que, por equívocos, seja realizada por quem não deveria ter feito. Traz ainda uma questão da preparação da vida profissional para o estudante, porque ele traz o protagonismo juvenil para dentro desse contexto, e ele se torna um ativo dentro da construção do TCC e não um passivo. Isso traz um alinhamento com as diretrizes da educação profissional, porque a abordagem da matriz raça está alinhada com essas diretrizes que foram expostas no Estado da Bahia e traz essa possibilidade de melhora na construção dos TCCs dentro da educação profissional do Estado. Agradeço a paciência, a atenção e nos contatos abertos a perguntas e discussões. Obrigado.